Bem, então, só quero dizer a vocês, quem quiser saber os nossos horários e funcionamento, aqui em cima da mesa tem uns cartõezinhos azuis. Doutrinária, quinta-feira, 19h30 e sábado, 17h30. Todo final de doutrinária, nós fazemos uma vibração para os entes queridos. Todo final de doutrinária, tá bom? Então, no mais, eu vou passar a palavra à minha irmã, queridíssima, Karina Mello. Ela disse que não vinha fazer palestra. E eu vou fazer. Vai, claro. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ah, meu Deus, eu sou apaixonada por esse boa tarde, boa noite. Eu acho que tem uma vibração maravilhosa. Mas se você quiser ficar aqui, pode ficar. Então, aqui pra mim tá bom. Depois eu vou gravar para disponibilizar o que for possível. Mas queria, antes de mais nada, agradecer a todos vocês que aqui se encontram com suas expectativas pessoais e por dividir esse momento comigo, né, de estar aqui vibrando com vocês, participando de um momento que para algumas pessoas será inesquecível, para outras é algo tão importante que talvez até mude suas vidas. Tem alguém que está vindo aqui pela primeira vez? Ah, olha para isso, que bênção. Alguém que não seja espírita? Não fica com vergonha não, porque eu sou espiritólica. Eu acabei de sair da doutrina católica e entrei no espiritismo, então não fique com vergonha. Isso, abençoada irmã, seja, aleluia. Bem, importante esclarecer para todos aqui, lembrar aos espíritas que a morte não existe. O que morre é o nosso corpo biológico. Nós temos um fluido que nutre-nos durante a vida. Esse fluido, com o tempo, ele vai desgastando, vai diminuindo. E aí nós temos um certo tempo dentro do nosso planejamento reencarnatório para cumprir. Sim, Karina, e aquelas pessoas que desencarnam por acidente, de uma forma violenta, de uma forma inesperada. Nada é inesperado para Deus. Nós é que sofremos a surpresa da partida daqueles que amamos. Mas para Deus não existe acaso. Existe um plano divino para todos nós. Quando estamos aqui vivenciando nossas vidas, não estamos ao léu, deixa a vida me levar, né? Não. Além do nosso livre-arbítrio, das nossas decisões do dia a dia, que nos cabe tomar, porque faz parte de uma lei de Deus, a lei de liberdade, Ele nos cria e nos dá essa liberdade de escolher, de crescer através das nossas próprias escolhas. E não Ele ficar empurrando o ser humano para evoluir, que isso não seria uma evolução. Seria apenas um determinismo. Saber que vai começar aqui e vai acabar ali. Mas para nós não funciona dessa forma. Quando Deus nos cria, Ele nos cria espíritos imortais. Depois que já estamos no planejamento reencarnatório, durante as várias vindas a este planeta ou até a outros mundos, nós podemos dizer que agora a nossa vida é eterna. Porque não sabemos, nem vislumbramos que quando será o fim do tempo de um espírito. Não existe. Pelo menos das informações do alto, também através de Jesus, somos sim
espíritos imortais. E estamos aqui de passagem. Então, quando a gente vem para cá, para o centro, com esse propósito, aqueles que não têm essa certeza de que vivemos constantemente após a morte do corpo, alguns têm pelo menos uma certa desconfiança, senão não estaria aqui. Não é? Tem algo por trás da nossa vida. Não seria muito infeliz a gente nascer, cada um com as suas próprias dificuldades, cada um sabendo a luta do dia a dia que tem que enfrentar, aqueles momentos que tem problemas que a gente vira assim, por que eu estou vivo, meu Deus? Para isso, a gente se questiona quando a dor é muito forte, para depois morrer e tchau, acabou. Então isso não seria um planejamento de um Deus bom, um Deus Pai. Seríamos o que? Marionetes para o nosso Criador. Então tenha uma certeza. Quando a gente fala, eu só creio, só vou crer se ver, se ouvir. Eu vou contar um pouco da minha experiência pessoal para vocês. Eu, que vim, como eu falei, de uma religião católica, batizada, fiz primeira comunhão, fui crismada. Só faltou virar freira, né? Quase. Depois que eu conheci a doutrina espírita, o primeiro contato que eu tive foi com o Livro dos Espíritos. E aquele livro me fascinou. Porque, primeiro, ele tem uma didática que eu acho fantástica. Perguntas e respostas. Aquele dinamismo. E ali estão as perguntas que todo ser humano quer fazer, mas não sabe elaborar, não sabe a quem perguntar e muito menos quem poderia responder. Então aquilo me deixou, sabe, maravilhada. E depois disso eu resolvi estudar. Me tornei espírita, me dediquei e sempre invejei os médiums. Porque eu não sou médium ostensiva, eu queria ver um espírito, eu queria ouvir, deve ser massa. Ficava toda animada. Fiz a educação mediúnica, fui participar de reunião mediúnica, reunião onde nós temos acesso aos nossos irmãos desencarnados, conversamos com eles. E eu me lembro que antes de participar da primeira reunião mediúnica, eu ainda tinha aquela ideia de que eu iria estar num recinto e que os espíritos iam aparecer, eu ia ver, eu ia conversar, Eu era uma doutrinadora. O que é isso? Uma dialogadora. Eu conversava com o desencarnado através de um médium. Não seria muito estúpido da minha parte estar conversando com o desencarnado através de um médium, achando que ali não seria uma comunicação espiritual? Eu estaria fazendo o que do meu tempo, sentada, achando que eu estou falando com uma pessoa que está se passando por outra? Ou ela é louca, ou eu que sou doida, né? Mas é nessa vivência que a gente vê que existe algo muito poderoso e muito maior do que esse mundo limitado que vivemos. Porque você sente a presença do irmão, você sente a energia, você capta o som de uma forma diferente. A sua mente entra num estado vibracional que você começa a enxergar através da sua mente, como se fosse uma imaginação, como se você estivesse recriando o que está sendo dito.
é impressionante. E eu falo, meu Deus, que maravilha. E quantas pessoas estão aí fora e não acreditam nada disso, não querem saber, mas vai chegar aquele momento do despertar. Cada um tem o seu. Meus irmãos, o mais importante para nós estarmos em contato com aqueles que já voltaram para casa, que estão no mundo espiritual. O mundo espiritual, eu costumo dizer, é apenas uma outra dimensão, que não seja essa terceira que nós estamos. Porque o nosso ente querido pode estar em alguma zona de aflição, pode estar aqui conosco, pode estar numa colônia, pode estar num posto de socorro, pode já ter reencarnado. E você aqui querendo comunicação. Em algum lugar da ué, já nasceu. Ó. Amém, Senhor? Então, o importante é pensarmos nesse querido ente, querido amigo, com amorosidade. Porque o mais importante entre os espíritos é a comunicação. E ela se dá através do pensamento. E o nosso pensamento, a gente acha que está restrito a nós. Uma vez eu ouvi de um filósofo, ele dizendo, a única coisa que eu sei realmente que é meu é o pensamento, porque não tem ninguém que vai entrar na minha cabeça e saiba o que eu estou pensando. Acho que, oh meu Deus, é porque ele não é espírita. Porque se ele fosse espírita, saberia que ele está rodeado de espíritos. Não temos somente a presença dos irmãos desencarnados aqui agora, não. Nós temos eles em nossa companhia. Quando a gente vai para o ponto de ônibus, quando a gente pega o ônibus, quando a gente chega em casa, quando a gente está em casa, a gente está no nosso quarto, a gente vai na nossa cozinha, tem espíritos habitando conosco. Inclusive espíritos até familiares, que ficam ali, nos apoiando, torcendo por nós, se preocupando. Às vezes, quando é um parente, um provedor, um pai, uma mãe, até um filho, que quando ele parte, ele fica muito preocupado com a família. O pai, geralmente, como é que a família vai se virar agora na minha ausência? Como é que ela vai estar, minha esposa, sentindo minha falta? O filho preocupado com a mãe. E esse sentimento de preocupação prende-nos ao ambiente. Há um tempo atrás, se alguém me falasse isso e eu tivesse perdido um ente querido, eu ia dizer, então agora que eu vou ficar preocupada mesmo, vou demonstrar todo o meu sofrimento porque eu estou sem ele aqui, encarnado. Só que o que a gente demonstra com sofrimento no mundo espiritual intensifica-se demais e o espírito sofre. Sofre muito. Sofre com o nosso mal-estar. Então é importante pensar, lembrar dessa pessoa dos melhores momentos que tivemos com ela. Esquecer os piores momentos, aqueles que foram difíceis, alguma mágoa. Esquecer porque já passou, ficou no passado. E teremos oportunidade de fazer tudo melhor. Mais para frente. Estamos agora aqui encarnados, a gente desencarna, passa um tempo lá em cima, ou lá embaixo, não sei. Passa lá, né? Só não vai para a nuvem, mas passa lá. E depois reencarna. E qual o propósito de vir aqui novamente? Ajustar determinadas situações. Crescer espiritualmente com essas experiências. Às vezes mal sucedidas, mas é uma oportunidade agora fazer melhor. E nós vamos
cada passo crescendo espiritualmente, nos tornando pessoas melhores, espíritos melhores. Então, não pense que é algo assim surreal, não. Não é. O que cada um de nós aqui sente, aquela pessoa que estava conosco também sente e continua sentindo. E lembre-se que não muda nada, não. Do jeito que a gente desencarna, a gente continua durante muito tempo no mundo espiritual da mesma forma. Não falo somente aparentemente, né, pela aparência, mas com as mesmas manias, com as mesmas vontades, com os mesmos gostos. Então, a pessoa continua presente. Está conosco. Uma vez, eu presenciei, falei para a Iracema, também um momento de cartas consoladoras. E uma amiga minha que é médium vidente, tem uma vidência muito ostensiva, ela virou assim: Karina, eu estou vendo os espíritos com os familiares, com as pessoas que vieram pedir comunicação. E está todo mundo olhando para o médium, todo mundo lá, preocupado, achando que o espírito está lá. E ele está ali, ó. É um menino, que negócio fascinante. Eu pensei que para dar uma comunicação eu teria que vir aqui, olha, fale. Não, ele está lá, mas ele transmite ao médium via pensamento. Então, sinta ao seu lado a energia dessa pessoa que você tem tanto amor, que você tem tanto carinho. Lembre dela com amorosidade. Nesse momento, diga: eu sei que você está aqui. Eu te amo. Eu te perdoo. Eu te quero bem. Seja feliz. E eu sou feliz por saber que você está comigo sempre. Sempre. E não se preocupe não, que quando nós estamos no mundo espiritual, nós ficamos muito ocupados também. Do jeito que a gente toca a vida aqui, a gente toca a vida lá. Aí a gente, o mundo espiritual é que nem a colônia Nosso Lar, naquele filme André Luiz, né? Tudo surreal, aqueles prédios maravilhosos, não sei. Ali é um exemplo. Nós temos cidades espirituais muito mais avançadas que Nosso Lar. Nós temos também cidades, vilas e postos bem mais atrasados. Inclusive, as cidades espirituais, elas são fundadas quando provavelmente um povoado, a cidade também aqui na Terra, vou falar somente em relação à Terra, para a gente não viajar muito em outros planetas. Então, quando a cidade é fundada aqui. Se nós temos uma habitação de encarnados, temos uma habitação de desencarnados. Uma vez falando sobre a realidade do centro espírita, eu mostrei em slide, em alguns desenhos, que enquanto estamos aqui, nos vendo, sentados, um de frente para o outro, aqui tem uma arquitetura espacial, espiritual, própria da espiritualidade. Tem um bocado de gente sentada em cima de você, não é no colo não, viu? Porque teve gente que me perguntou, quando eu chego no centro, às vezes eu quero sentar na cadeira, mas eu fico pensando, como eu cheguei atrasada, será que já tem um espírito sentado ali? Jesus! Existe uma arquitetura própria deles. Então não se preocupe, tem um mezanino aqui, as paredes não têm essa limitação que nós temos, elas são bem mais amplas. É muito maior do que a gente pode supor. Existe uma organização por trás de todo um trabalho no centro espírita. Uma organização, vocês viram aqui as equipes trabalhando, cada uma com sua função, com sua dedicação, mas as equipes espirituais, esse trabalho já está sendo organizado há tempos.
Uma reunião apenas, uma reunião no centro espírita. As equipes espirituais chegam no mínimo 6 horas antes. Terminou uma palestra, terminou um estudo, terminou uma reunião espírita, a gente vai para casa. Parece que tudo que a gente aprendeu a gente deixa no centro. Porque aqui a gente flutua, quer virar anjo. Chega em casa, briga por causa do controle remoto. Esquece tudo, cadê a caridade, cadê a compreensão, cadê a fraternidade, a solidariedade. Deixa eu ir aonde? Lá no centro. Vou lá buscar novamente. Aí volta, né? É todo um processo. Uma hora vai aprender. Chegar em casa vai ser feliz. Eu estava falando aqui, minha mãe, nós temos uma história reencarnatória que desde pequena eu era muito malvada. Eu quando queria ofender minha mãe, eu falava para ela, eu fui adotada, eu tenho certeza disso. Tem coisa pior para falar para uma mãe do que isso? Você mentiu para mim, mãe. Eu tenho certeza que a senhora me adotou. Eu não posso ter sido sua filha. Minha mãe ficava arrasada. Eu não sei como é que eu não desencarnei a bichinha. Aí só sei que, com o tempo, as relações vão ficando complicadas na adolescência. E eu digo para vocês, só depois da doutrina espírita entrar na minha vida é que eu consegui compreender as dificuldades dos relacionamentos. E minha relação com minha mãe modificou. Por quê? Porque hoje eu aplico o que aprendi. Eu levo para o lar. Eu levo para o meu trabalho. Eu levo para qualquer lugar que eu vá. Eu levo até para as redes sociais, imagina, meu Deus, mundo virtual. E minha mãe tem uma coisa, que ela é católica. Nada contra os católicos, lembrem. Pelo contrário. Olha, eu aqui estou com São Francisco, né? Mas eu vinha com uma camisa com Santa Bárbara, imagina. O pessoal ia achar até que eu estava vindo de outro centro. Comigo não tem isso, sabe por quê? Porque todos nós somos espíritos, eles também estiveram conosco aqui encarnados. São espíritos elevadíssimos. Agora não importa o nome que eu vou dar. O importante é que a categoria que esses espíritos estão é muito elevada. Então vamos contar realmente com a ajuda deles. Pode chamar de santo, pode chamar de anjo, pode chamar de doutor. O nome não importa. Mas voltando à minha mãe, aí eu desenvolvi uma estratégia que quando ela está aborrecida, ela gosta de vir desabafar para mim, porque agora, né, depois que a gente aprende que ter paciência é caridade, a gente ouve tudo. Aí ela vem, agoniada. Minha filha, você não sabe o que seu pai fez. Eu, vixe, mas santo. Aí eu olho para ela. Minha mãe, pai. Que é minha filha? Minha mãe, você é luz. Minha mãe, você é luz. Como a senhora está iluminada? E realmente eu olho para os olhos dela e começo a imaginar, né, saindo aquela luz assim do corpo. Aí ela, é mesmo, minha filha? É mesmo, você é luz. Ela esquece que ia falar, que ia reclamar. Ah, minha filha, como é bom saber que eu estou iluminada. Eu, é assim. Mas eu estou mentindo. A luz de cada um de nós é a única coisa que diferencia um do outro, sabia? Em termos espirituais, é. Quando eu falo luz, é aquilo que você já desenvolveu como virtudes para si. E faz vibrar dentro de você. Então é verdade. Todos nós aqui temos luz. Todos. Gente, até o criminoso mais malvado, que a gente vira assim, fica revoltado com as atrocidades que ele fez, ou que ele faz, tem luz. Porque essa luz, ela começa
como a centelha divina, como um germe de Deus. Deus nos cria como fruto do próprio amor. Então, aquele que tem pouca luz ainda está na ignorância. Mas com o tempo, ele vai evoluir e vai cada vez mais intensificar a sua própria luz. Então, para tudo tem jeito. Tem jeito e muito. Pois bem, quando estamos no mundo espiritual... Uai, quer que eu ouve aqui? Deixa eu passar aqui. Opa, já vi aqui. Menina, porque vocês colocaram um passador aqui, surreal, né? Maravilhoso. Então, quando estamos no mundo espiritual, como eu falei, o que vai diferenciar a gente, essas ordens de espírito, existe uma hierarquia conforme a superioridade. Essa superioridade, ela não é de poder como a gente imagina aqui. Porque, infelizmente, para o mundo material, nós temos poder quando temos dinheiro, sucesso. Temos dinheiro, sucesso, não é isso? Eu assisti um filme sobre Whitney Houston, aquela cantora que se suicidou com overdose alguns anos atrás. Eu fiquei emocionada, que voz maravilhosa, hein? Menina. Aí, ela numa entrevista, o repórter virou assim: você agora que está famosa, né, fazendo muito sucesso, o sucesso mudou sua vida? Aí ela virou assim: olha, sucesso é bom, agora fama é que faz mal. Aí eu fiquei pensando, o que é isso, meu Deus? Porque nós podemos ter sucesso em todos os aspectos da nossa vida. Sucesso no trabalho, sucesso na família, sucesso nas relações sociais com os nossos amigos, sucesso nas nossas propostas de viver. Mas a fama às vezes leva a deturpar os valores que a gente está tentando conquistar. Então é uma prova. Quem já estudou no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo também, Allan Kardec, com a ajuda dos espíritos superiores, esclarece isso. O que para a gente muitas vezes é vantagem, e seria assim a salvação, ser rico, ser famoso, é prova. A prova da riqueza é uma das mais difíceis. Muito difícil mesmo. Aí você vira assim: poxa, como é que pode ser difícil uma prova da riqueza? Por quê? Ter muitos bens é só algo que você vai associar a conforto, a bem-estar, a fazer o que eu quero, o que eu gosto? Sim. E como é que fica o maior ensinamento que Jesus nos traz e nos alerta, que desde os primórdios, e se a gente olhar lá no Antigo Testamento já consta, qual é o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Com todo o seu amor, com todo o seu coração, todo o seu espírito, seu entendimento, a depender da tradução. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Quando eu estou enfrentando uma prova da riqueza, o que eu menos lembro é de Deus, de amar o próximo. Eu lembro de mim. E muitas vezes um amor egoísta, somente para satisfazer o que eu quero. Então é difícil. A riqueza vem para que nós consigamos nos desenvolver com ela e ajudar a alavancar aqueles que estão ao nosso redor. Sim. Mas não é isso que a gente vê muitas vezes. A gente vê as pessoas se perderem na ambição, tirar de quem nem tem. Temos esses exemplos, inclusive, muito na política. Os valores acabam sendo desvirtuados.
Tem outras provas, sim. Tem a prova da beleza. Você pensa que ser bonito é fácil? É bom? Às vezes é, né? Mas às vezes é um problema. Às vezes é difícil se manter sempre naquela imagem. Atrair pessoas que só estão querendo se aproximar de você pela aparência. Não precisa nem que você abra a boca para conversar com ela. Então, aí nessa hierarquia, essa hierarquia é proporcional à nossa evolução moral. Nós evoluímos moralmente e vamos crescendo em termos de hierarquia espiritual. Hoje estamos no que a gente pode dizer, quando Kardec didaticamente divide uma categoria espiritual, né, em termos de evolução, para entendermos a base seriam os espíritos imperfeitos, que a maior parte é a base de um triângulo, né, muita gente. Os espíritos bons, categoria médio, e os espíritos puros, lá em cima, no ápice de um triângulo. Quem é que está na pontinha do triângulo, aqui na Terra? Jesus. Jesus. Então, a gente vai subir esse triângulo e em um momento a gente vai chegar e vamos ser iguais a Jesus. Ter a mesma postura, ter o mesmo falar, o mesmo agir, o mesmo tratar, o mesmo amar. Porque quando a gente fala, eu já estou aprendendo a amar o próximo. Eu já me amo um pouquinho também. Não é? A mim mesma. Eu amo a Deus. Mas quando Jesus fala sobre esse mandamento, nos relembra esse mandamento, ele também exemplifica. Alguém conhece aqui outra pessoa que já tenha convivido, ou alguém na história, né, próxima à sua, que tenha demonstrado o que é o amor como Jesus? Respeitando as diferenças, respeitando seus erros, seus equívocos. Quantas vezes as pessoas se aproximavam dele, naquelas confusões como a gente tem, a mulher que ia ser apedrejada, porque tinha tido um caso com um homem casado. Quer dizer, ela ia ser apedrejada, mas o homem casado não, né? Atire a pedra aquele que não errou. Ele começa a demonstrar a cada um os nossos potenciais. Por que você está julgando o defeito do outro se você é cheio de defeitos? Entre você e o outro, o que diferencia, além da luz, não são os defeitos. Ou seja, é a sombra, é a escuridão. Então, por que eu estou cobrando a perfeição do meu irmão se eu não me preocupo em me aperfeiçoar? E será que o meu parâmetro de perfeição é o parâmetro de perfeição do outro? Então a gente precisa do quê? De um modelo. Porque senão o meu padrão de perfeição vai ser um, o seu vai ser outro, dela vai ser outro, dela vai ser outro. Preciso de um modelo para seguir. Bora seguir quem? Aí os Espíritos falam: Jesus. Jesus é o modelo. Jesus é o guia. O que eu acabei de falar? O modelo. O modelo é aquilo que a gente reproduz. A gente tem que copiar. É a referência. E guia, por que guia? Os Espíritos, né, falam, é o guia também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando Jesus fala isso, ele já percorreu o caminho. Ele já está no Pai. Ele interage constantemente com Deus, com o Criador. Então, o que é que eu tenho que fazer? Agir como Ele.
Ah, mas ele está muito distante de mim, mas comece! Tem que começar em algum momento. Vai deixar eu começar quando? Quanto tempo que a gente perde sem exercer os ensinamentos cristãos na nossa vida? Quanto tempo eu perco com uma pessoa que me ofendeu por uma besteira e eu com aquele orgulho enorme, acho que é um problemão, e fico anos remoendo aquilo. Anos! E aí, por alguma coisa que acontece na história, eu tenho a oportunidade de esquecer. Deixa isso pra lá, já passou. Sim, e esse tempo todo que você ficou aí ruminando essa raiva, ruminando essa mágoa, pra quê? Pra quê? Por isso que deixa o passado para trás. Deixa o passado no passado. Como que eu posso fazer um novo presente? O que é que eu posso fazer para alimentar os meus melhores sentimentos e não os piores? E olha, gente, o sofrimento vicia, viu? Porque às vezes a gente, por causa de uma coisinha, a gente cria um mal-estar e alimenta esse mal-estar. Depois, já passou tanto tempo, as pessoas até estranham, mas você ainda se lembra disso? Ah, mas eu nunca vou esquecer. Sim, tá, tudo bem, desencarna, vai continuar lembrando lá no mundo espiritual. E o pior de tudo, quando reencarnar, ainda vem com esse problema. Por quê? Porque alimenta. Por isso que Jesus fala: perdoe o seu adversário, perdoe o seu inimigo, enquanto você está a caminho do Pai. Estamos a caminho. Jesus está nos guiando. Então, a gente tem que buscar dentro de nós a luz que eu estava falando, que todos nós temos. O que eu faço com minha luz? Para que eu estou me iluminando se eu não uso essa luz? Essa luz é para ajudar o próximo, exercer o que nós chamamos de caridade na doutrina espírita. O que é a caridade? É o amor em ação. Para nós espíritas é isso que significa. Então eu tenho luz, a minha luz tem que iluminar outros. Lembra? Coloca a luz no lugar mais alto que puder para iluminar todos. E não embaixo da cama, embaixo do alqueire, como chama. Para todos. Isso é solidariedade. Solidariedade. Ou vocês acham o quê? A gente reencarna, está aqui todo mundo, grupo hoje, juntos. Todos nós estamos aqui comungando dessa mensagem. Vocês me ouvindo, eu falando o que eu estou falando, eu estou me escutando. Aliás, não tem ninguém que me escute mais do que eu, né? Então, por quê? Vocês já olharam aí, todo mundo que viu o eclipse, olhou para o céu, viu Saturno, Plutão, Plutão, coitado, nem é mais planeta. Viu um bocado de planeta, um eclipse lindo. Viu um bocado de estrela. Não tem lugar para todo mundo lá em cima, não? Quer dizer que Deus virou assim: não, vou reunir esse povo lá embaixo, entendeu? Mas cada um por si. Não, tem um propósito de estarmos encarnados todos juntos. Se não botar um em cada estrela, um em cada planeta, não falta galáxia, não falta nuvens planetárias, não falta pra gente, para cada um de nós. O universo, imagine, está tudo habitado, graças a Deus. Mesmo que a gente não veja com os olhos, nos sentidos limitados do corpo material, mas
Quando eu falo, desencarnei, meu espírito está no mundo espiritual. O mundo espiritual, como eu disse, é tudo. É aqui. Aqui. Cadê meu anjo da guarda? Aqui, comigo. Está no mundo espiritual. Está aqui com a gente. Mas pode estar fora da galáxia também. Mundo espiritual. Então, se Deus tem essa criação imensa, para que Ele cria cada um de nós e bota tudo num lugar só? Para aprendermos uns com os outros. Para exercermos o nosso aprendizado também uns com os outros. Para dividir o que nós aprendemos com o outro. E expandir a consciência. E expandir a consciência. Consciência E cósmica, né? E não enxergamos o espírito porque é uma matéria mais sutil. Exatamente. Mais desagradável. Assim, nós temos mais denso, então podemos ver na terceira dimensão. Quando perdemos esse corpo, que nós temos 7 corpos. Olha, peraí. Vem cá, minha palestrante aqui. Vamos, uma amiga vai dê sua contribuição. Eu gostei da explicação aí. Vale para todo mundo ouvir, né? Bem, eu estou dizendo que nós Qual é somos... seu nome? Nívia. Nívia. Bom, boa tarde. Boa tarde. Eu estou falando que nós temos 7 corpos, né? E este seria assim, digamos assim, de trás para frente, seria o 7º, que é o mais denso, o mais compacto. Temos o corpo mental, o astral, o perispírito, que une o corpo a essas saídas quando nós dormimos, que nós desencarnamos, entre aspas. Quando nós dormimos, que estamos ligados ao cordão de prata, né? E nós voltamos porque, ao despertar, somos sugados ao nosso corpo, certo? Então, a matéria que nós temos aqui, ela tem uma validade. Todo mundo nasce com prazo de validade, porque vamos morrer. E o que temos que fazer aqui é mudar a nossa concepção da nossa consciência, expandir a consciência. E essa elevação da consciência é amor e caridade, né? Então, na terceira dimensão, que é essa nossa dimensão que nós vimos, nós falamos que temos o denso. Para nossa compreensão, os átomos estão mais juntos. Então, nós temos os sentidos mais limitantes. Porque no mundo sutil, nós temos sentidos terríveis, ou bem abrangentes. Eu digo terríveis se a gente não tiver controle mental. Quando falecemos desavisados, sem consciência da morte, o que acontece? A gente, por exemplo, vou falar melhor assim, quando estamos dormindo e não temos consciência da morte, achamos que a gente dorme e ainda está vivo. Ou melhor, a gente está vivo, mas nos nossos passeios noturnos nós não lembramos, mas nós temos compromissos espirituais. Temos comportamentos espirituais que a gente até duvida. Muitos de nós temos uma moral aqui, mas quando estamos adormecidos temos outra moral. Fulano, desculpe a expressão, gente, não fala não, é mulher de programa. E aquela pessoa descasada, cheia de moral, quando está no adormecer, vai para ser garota de programa à noite. Então, isso é questão de moral, né? Deixa eu ajudar você agora. A gente vai trocar experiência. Adorei. Esqueci seu nome. Nívia. Adorei sua contribuição. Sabe por quê? Quando você fala a respeito dos corpos, importante mesmo. Né? Eu vou resumir didaticamente a 3, né? Não entrar nos 7. Mas, quando nós estamos desencarnados, nós somos espírito e temos um corpo espiritual que chamamos de perispírito. Como Nívia falou aqui, eu reencarno e adquiro um corpo biológico. Então eu sou espírito, corpo espiritual, perispírito, e o corpo orgânico. Quando eu estou no corpo orgânico, como eu estou agora, nós percebemos o nosso mundo com os nossos sentidos orgânicos. Os olhos, ouvidos, tato, olfato. É isso? Tem mais um, esqueci. Mas, paladar, isso. E
tenho um corpo orgânico, sim, como é que eu sinto então as coisas? Ou você acha que o mundo espiritual não tem nada para se sentir? Claro que tem. Aqui, cópia imperfeita do mundo espiritual. Tudo que nós temos aqui tem no mundo espiritual. Não muda muita coisa quando a gente desencarna não, viu gente? É bom logo alertar vocês. A gente só não tem um corpo carnal. Mas, como eu falei, temos os mesmos sentimentos, as mesmas vontades, a personalidade é a mesma. E como que eu me expresso? O corpo espiritual, ele é feito de uma matéria tão sutil que a percepção é no seu total. Então eu escuto pelo corpo todo, eu sinto pelo corpo todo, eu percebo tudo pelo meu corpo. Tenho os órgãos do corpo espiritual, tenho, mas ele não funciona organicamente como é o corpo material. A gente tem uma percepção geral. Por isso que a comunicação é mente a mente. Em alguns locais, o espírito, quando ele é menos esclarecido, mais atrasado, ele desencarna. Ele não vai conseguir ter essa compreensão dele como espírito. Então, na hora de se comunicar, ele quer falar. E ele usa, gesticula a boca e tudo. Ele vai estar num local que as pessoas vão se comunicar assim, também com as mesmas dificuldades dele. Há essa organização. Mas espíritos mais evoluídos, esclarecidos, já conseguem se comunicar somente pelo pensamento. Pensei, você já ouviu. Já sentiu, já sabe, já captou. São os antenas ambulantes. O que Nívia também tocou no assunto, e até me lembrou que é uma importância muito grande para nós que estamos aqui hoje, é que quando nós dormimos, quem descansa é o corpo orgânico. O espírito continua em atividade. E o sono, ele faz com que os nossos laços espirituais, do corpo espiritual e orgânico, ele seja expandido. Há um afrouxamento, um relaxamento, vamos dizer assim, orgânico, que permite esse afrouxamento dos laços espirituais. E isso faz com que o nosso espírito, corpo espiritual, o perispírito, consiga adentrar em outras dimensões. É o que nós falamos. Ali a pessoa está dormindo, mas o espírito fala, né? O espírito está ali também. Mas o espírito, ele se expande como se fosse um deslocamento para outro lugar. E para onde então finalmente ele vai? Para onde ele quiser. Em um outro momento, acho que foi até aqui mesmo no centro que eu falei, quando eu comecei a doutrina espírita, eu era fumante, né? Eu bebia, eu fazia um bocado de coisa. E aí, eu queria melhorar, queria começar por onde? Combater os vícios. Eu falei assim, para mim é muito óbvio. Por quê? Nós temos os nossos defeitos, tem alguns que só a gente sabe e nem quer admitir para nós mesmos. Nós temos defeitos que a gente não quer que o outro saiba. Mas o vício é notório. O vício é aquele defeito que todo mundo vê que você tem. Você e os outros. Então, eu falei, eu quero começar por aí. Eu quero começar por esse defeito que é escancarado mesmo. Eu quero parar de fumar. E eu tinha tentado várias vezes e não conseguia. Aí eu me tornei espírita e soube que a gente, quando dormia, ia para onde a gente tivesse afinidade, para onde a gente gostasse de estar. Então a gente procura, quando está dormindo, em outras dimensões, as companhias que nos agradam. Vamos para os lugares que nos agradam. E o que acontecia então? Caiu minha ficha. Eu ficava morrendo de vontade de fumar. E eu pensei, será que eu
Estou tendo dificuldade, porque quando eu durmo, eu estou indo para algum lugar, algum reggae pesado e fico lá fumando? Deve ser. Porque eu acordava cansada, acordava desgastada. E eu virava assim, poxa, eu achava que se eu parasse de fumar, eu ia ficar até mais revitalizada. Não. E quando eu pensei nisso, eu digo, não existe coincidência. Mas foi exatamente no momento que eu estava participando de um estudo que caiu na questão 919 de O Livro dos Espíritos. A questão tem um momento, uma subquestão, que é a 919A, em que Santo Agostinho fala que todas as noites, ou seja, ao final do dia, então para mim, ao final do dia, repassava o meu dia, o que eu teria feito, o que poderia ter feito melhor, o que eu não deveria ter feito, né? Faz toda uma análise, é o que a gente chama de autoconhecimento. Faz toda uma análise do dia e depois vai dormir. Por que Santo Agostinho fazia isso exatamente no final do dia, antes de dormir? Ele estava preparando o espírito para sair durante o sono. Então, nós temos que procurar essa vibração mais alta. Eu, quando pensei isso, meu Deus do céu, aí comecei a fazer orações antes de dormir. Falava com o meu anjo da guarda, né? Ainda falo. Aliás, agora eu falo de manhã, de tarde, de noite, falo o tempo todo. Aí eu falava com ele, meu anjo, por favor, me proteja. Mas faz com que, quando eu dormir, que eu vá para locais que me edifiquem, que faça com que eu seja uma pessoa melhor, que deixe ele, tudo que eu estou querendo me livrar, para trás. Me põe em boas companhias, me põe em boas atividades, ajuda-me a combater aquilo que às vezes inconscientemente eu ainda não tenho vontade. Porque o vício é assim. Por que eu queria parar de fumar? Porque é feio? Porque faz mal? Mas eu gostava. Entendeu? Então eu evitava, sabia que era ruim, não queria de dia, na hora que dormia de noite. Se eu gostava, ia buscar espiritualmente. Então a gente tem que vigiar e orar o tempo inteiro. Tem que ter esse cuidado. Daí a gente fala, a oração antes de dormir. Sim, quando acorda também. Quando a gente ora, pelo menos a doutrina espírita deixa isso muito claro, nós temos 3 objetivos. Tem gente que só tem um, que é pedir, né? A gente tem 3. Louvar, agradecer e pedir. Louvar não é glória, Senhor, aleluia, irmão, e dá glória. Não. O que é louvar, gente? Louvar é se alegrar. Se alegrar em quê? Eu vou rezar, eu vou fazer minha oração, vou fazer uma prece. Vou me alegrar em quê? Se alegrar na vida, com a criação divina. Aquilo que eu falei, você olhou para o céu, não foi só porque tem um eclipse, não. Você olhou para o céu porque você está no mundo, você está na criação. Você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Nós temos Deus dentro de nós. Jesus falava para os discípulos dele: podeis fazer o que eu faço e inclusive muito mais. Sim, onde está esse poder que eu não estou usando? Que eu não sei onde é que está. Está buscando? Buscai e achareis. Então a gente tem que buscar isso dentro de nós. Tem que ter um propósito maior. Então eu vou me alegrar porque existe essa criação maravilhosa. Está triste? Não tenho forças para sair de casa. Tem uma orla maravilhosa. Andar, tomar água de coco, sentir o vento batendo na cara, sentir um sol, sentir uma chuva. Se alegrar com o carinho até de um animal. Um chamego. Já que a gente, às vezes, tem gente que perde a esperança no ser humano, tá? Se alegre com um cachorro, com um gato, qualquer coisa, seja feliz.
isso, amor, amor. Ame. Então louvar é isso. É buscar alegria na criação de Deus. Agradecer por Ele existir. Saber que não estamos sós. Nunca. Nunca. Você pode duvidar. Mas é aquilo que eu falei. Que eu falei não, Jesus falou. Buscai e achareis sim. E você está buscando a companhia? Então, quando você busca, você encontra. Você acha. Agradece, então, por acordar. Eu estou ensinando minha gata agora a rezar de manhã, né? Eu abro a porta, ela vem na minha direção, bom dia, boto ela no ombro e começa. Vamos agradecer. Jesus, obrigada por nós acordarmos hoje. Obrigada pelo ontem que nós vivenciamos, pela noite de sono. Obrigado por esse dia que se inicia. Obrigada, Jesus, pelo amanhã que sempre haverá. Mesmo que eu desencarne, amanhã vai acontecer. Obrigada, Jesus, pela saúde. Obrigado pela minha condição de vida. E isso eu ando pela casa. Com ela aqui. E eu vou falando e ela vai me andando. No meu ombro. Me acompanhando. E eu estou acreditando que ela um dia, né? Vai chegar lá. E aí, pode parecer coisa louca, né? Mas eu fico pensando. Se a gente é capaz de conversar com um gato, com um cachorro, não conversa com Deus por quê? Que dificuldade é essa? Eu sei que eu não sou a única louca aqui, porque deve ter muita gente aqui que fala com bicho, né? Então, eu ando pela casa, faço essa oração. Quando eu agradeço pela minha condição de vida, não é porque eu tenho uma vida top, não. Mas eu tenho um banheiro em casa. Vocês sabem quantas pessoas não têm banheiro para usar nessa cidade? Não, tem gente que não sabe. Eu passo por várias todos os dias. Eu ando muito no centro da cidade. Várias. Tem um rapaz que eu passo no viaduto, todo dia ele está dormindo num colchão embaixo do viaduto. Cadê o banheiro dele? Onde é que ele vai tomar um banho? Onde é que ele vai fazer as necessidades fisiológicas? E a gente, quando vê, a gente vira assim, que porco! É porque a gente tem condições. E não dá valor, a gente não lembra. Olha como é importante. Então, eu agradeço pela família que me recebeu aqui na Terra. Minha família não é perfeita, não. De vez em quando eu dou um espetáculo em palestra, né? Falo mal de pai, de mãe, de todo mundo. Mas falo assim com amorosidade. Porque o espírita, ele não fala rancoroso, né? Ele fala com amor. Então, agradeço. Sabe por quê? Por mais dificuldades que a gente tenha com alguém, é essa pessoa que nos ensina alguma coisa. Quando a gente está na escola, e eu falo porque eu fui uma aluna bem danadinha, eu só estudava quando eu tinha uma professora que realmente, sabe, daquelas bem chatas, bem exigentes. As que não eram exigentes, eu dava enrolada e passava. Mas eu nunca esqueci as professoras mais arretadinhas, né? Aquelas que realmente, se a gente não estudasse, perdia na prova. Essas ficaram na minha memória, inclusive. As boazinhas eu nem me lembro direito quem foram. Por quê? É nas dificuldades que a gente mais aprende. A gente se fortalece. A gente busca força que a gente nem sabe que tem. Nem sabe que tem. Então parece que a gente está sendo testado pelo Criador o tempo inteiro para ser lembrado. Olha, você é muito mais do que isso que agora que você está sentindo. Muito mais. E quando a gente passa essa etapa, a gente olha para trás e vira assim, poxa, olha, naquela época eu sofri tanto por causa disso. E eu estou aqui, estou bem. Sim, cada dia nós temos algo para aprender. Então eu agradeço pela família que me recebeu aqui na Terra. Eu agradeço pela família espiritual que está aí no mundo. Está ali vibrando por mim, apostando em mim. Às vezes quando eu faço uma coisa errada, eu já fico assim, oh meu Deus do céu, que vergonha, vocês estão aí tudo vendo, né? Porque já criei o hábito
de onde eu estou, eu viro assim, espíritos estão aqui comigo. Alguém lembra aqui que está em algum lugar, está indo no shopping? Alguém vai para o shopping e vira assim, está olhando uma vitrine e vira... Tem espírito aqui do meu lado? Eu faço isso, então fiquem sabendo que tem uma palestrante meio louca aí pela terra, né? Onde eu vou, eu na fila do supermercado, eu viro assim, deve ter um bocado de espírito aqui na fila também. Então a gente começa a se preocupar com o que a gente fala, com o que a gente ouve, com o que a gente faz. Porque não estamos sós nunca. Então a gente agradece. Agradece inclusive por essa consciência. E por fim a gente pede. Só que a gente tem que saber pedir. A gente tem que saber pedir, porque não só pedir basta. Porque para receber precisamos merecer. E o que eu estou fazendo para merecer? Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que dar a minha contribuição ao mundo. A minha doação ao mundo. Olhar para cada um como irmão. Uma certa feita no trabalho, eu sou advogada, eu fiz uma defesa. Mas eu fiz com tanta amorosidade, que eu acho que eu captei aquele caso e eu olhei assim, ai meu Deus do céu, isso aqui é a maior injustiça do mundo, isso não pode acontecer. E fiz aquele negócio caprichado. Que quando minha chefa viu, ela virou assim, vixe Maria, menina, você caprichou aqui, você conhece a pessoa? Aí eu cheguei, doutora, eu não trabalho com o ser humano, eu trabalho para Deus. Para mim todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Todo mundo merece justiça. Todo mundo merece amor. Então quando você fizer algo na sua vida, ponha isso em prática. Pense, estou fazendo para Deus. O Senhor me criou. E o que eu posso fazer, Senhor, por você, meu Deus, é contribuir na sua criação, dando o melhor de mim. Acho que as atividades vão iniciar, né? Porque eu vejo aí alguém... não? Então, pois bem, meus irmãos, lembre-se que daqui a pouco nosso querido médium vai estar aqui conosco e que vocês já estão na vibração daqueles que vocês amam. Sempre. Sempre. E quando a gente vê o mundo, quando a gente nasce, naquela expectativa, todo mundo está sorrindo, todo mundo está querendo ir no hospital visitar, todo mundo quer ir na casa visitar, e a gente fica preocupado, né? As visitas vão chegar, tem que me ajeitar. A gente vê o mundo, neném, ué, a gente chorando e o povo feliz. Mas quando a gente parte, o povo chorando e a gente feliz. Porque é uma bênção estar de volta à família espiritual. E cada um de nós vamos chegar lá. Porque a única coisa que é certa nessa terra é que se a gente está aqui, a gente vai voltar. Muita paz a todos.